Mas eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. E é interessante que nós encontramos neste verso, três atitudes para nós enfrentarmos a crise. E como nós estamos neste momento a enfrentar uma das crises, talvez uma das maiores crises da humanidade, ou uma das crises mais difíceis que a humanidade está a passar neste momento, eu penso que é interessante nós refletirmos sobre este verso de capítulo 7, do versículo 7 de Miqueias. Então, a primeira atitude para nós enfrentarmos a crise é quando o texto nos diz, no capítulo 7, versículo 7, mas eu, porém, olharei para o Senhor. Então, a primeira atitude que nós vemos aqui é manter o nosso foco em Deus. O texto vai nos dizer que a afirmação de Miqueias, no meio daquele caos imenso, foi: eu, porém, olharei para o Senhor. Vejamos bem a atitude extraordinária. Numa nação que estava voltada para si, numa nação que estava voltada para o seu prazer, para o seu próprio umbigo, nem pensando em buscar a direção de Deus, em ter um foco definido. Realmente Miqueias faz diferente. Ele tem o foco e ele decide manter-se focado em Deus. Às vezes nós costumamos manter o foco em Deus somente quando tudo está bem, quando não há crise, quando há tranquilidade, quando as coisas todas correm bem, quando não temos nenhum problema, quando está tudo em ordem na nossa vida. No entanto, quando a crise aparece, quando o caos se instaura, nós tiramos o foco de Deus e começamos a olhar para todos os lados, a procurar por uma saída, a procurar um escape, a procurar salvação. Quando nós tiramos o foco de Deus, quando nós olhamos para o lado, aí é que a crise não termina fácil. Aí é que a crise piora, pois estamos a olhar para o lado errado, estamos à procura da salvação em lugares em que nós não vamos certamente encontrar. No meio da crise, é absolutamente fundamental manter o nosso foco, o nosso olhar, manter os olhos fitos no Senhor, pois assim nós seremos direcionados por Ele, seremos dirigidos por Ele e agimos assim de uma forma correta e tiramos melhor proveito da crise. Lembro-me também de um outro facto bíblico, desta vez registado em Números, quando 10 dos 12 espias que foram enviados por Moisés à Terra Prometida, quando eles voltaram com um relatório completamente fracassado, lembra-se? Dizendo que as cidades eram fortificadas demais, dizendo que eles eram como gafanhotos, dizendo que as pessoas que viviam lá eram como se fossem gigantes, estes homens perderam o foco. Em vez de olharem para Deus, em vez de olharem para as promessas de Deus, eles olharam para os gigantes, eles olharam para as fortificações e o resultado todos nós conhecemos. Quando mantemos o nosso foco em Deus, nós tiramos os olhos das nossas vontades e passamos a viver pela vontade de Deus. Tiramos os olhos do nosso eu, tiramos os olhos do nosso querer, tiramos os olhos das nossas fraquezas e passamos a depender mais de Deus, passamos a querer aquilo que Ele quer para nós e a lutar também pela força do Senhor. Não oramos para mudar a vontade de Deus, no entanto, mas para que Deus nos mova em direção à sua vontade. Portanto, é absolutamente necessário, em primeiro lugar, para enfrentarmos a crise, manter o nosso olhar focado em Deus, para que passemos pela crise triunfantes e tendo aprendido preciosas lições também na crise. Vamos então à segunda atitude. A segunda atitude é manter viva a esperança. A segunda atitude que Miqueias realmente nos ensina aqui é absolutamente dependente desta primeira atitude. Esta esperança, ela só existe se eu estiver focado em Cristo, em Deus. Quando nós mantemos o nosso foco em Deus, a nossa esperança estará apenas nele. A nossa esperança no meio da crise precisa de estar firmada no nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livrará desta crise. Este profeta Miqueias aguardava pela ação do Senhor para o libertar daquela crise que ele estava a passar. E a esperança de Miqueias em Deus era uma esperança viva, confiante de que Deus iria realmente agir em seu favor. A nossa esperança não se baseia numa possibilidade, mas numa certeza. A vida cristã, ela é baseada em certezas, não em possibilidades. A nossa esperança
É a esperança de que quando estamos com Deus, sempre existe a certeza de um novo dia, seja aqui na terra, livres das crises, ou então lá no céu, na eternidade, gozando dos privilégios que nós iremos ter lá. É notável esta sequência das atitudes de Miqueias, não é verdade? Para nós enfrentarmos a crise vitoriosamente, em primeiro lugar, ele mantém o foco em Deus e faz com que a sua esperança permaneça viva também no Senhor e vai gerar também uma certeza no seu coração, que é a demonstração da terceira atitude do profeta. E a terceira atitude que ele nos mostra neste versículo também é vivermos numa verdadeira comunhão com Deus. Miqueias tem uma certeza no seu coração. Ele diz: o Senhor ouvirá. Esta é a linguagem da fé, é a linguagem da comunhão com Deus. Miqueias sabia que o Senhor era o seu Deus. Miqueias sabia que ele estava incluído no pacto de Deus com os seus pais. Ele sabia e isso confortava o seu coração e lhe dava plena convicção de ser ouvido pelo Senhor. A crise muitas vezes serve para estreitar os nossos laços de comunhão com Deus, serve para nos mostrar que nós somos dependentes de Deus, serve para nós percebermos que nada somos sem Deus, mas que com Deus, e se nós estivermos nele e mantivermos a comunhão com Ele, Ele poderá fazer com que as nossas orações sejam ouvidas. Que possamos de facto então compreender que tempos de crise também devem ser tempos de esperança, de aprendizagem, de fé, de comunhão. A crise não pode passar pela nossa vida sem que nós aprendamos nada com ela. Então deixo-vos estas 3 atitudes. Primeira, manter o nosso foco em Deus. Em segundo lugar, manter viva a esperança. A esperança deve estar viva. Manter essa esperança viva em Deus. E em terceiro lugar, manter uma verdadeira comunhão com o nosso Deus. Mas eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá.